Donald Trump está de volta ao centro das atenções, após um surpreendente encontro que prometia mudar os rumos da diplomacia. Ele chegou a Washington, onde não houve um encontro oficial com os líderes esperados, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Mas o que está realmente por trás deste roteiro diplomático? Com um clima tenso pairando no ar, os americanos se depararam com um líder que não foi recebido da maneira que esperava. O que significa essa ausência de calor? O cenário político está ameaçado por profundas divisões, e enquanto Zelensky luta por apoio, as reações dos Estados Unidos estão longe de serem unânimes. O que está em jogo para a Ucrânia, e como isso afeta o futuro da região? A situação em Kiev é ainda mais complexa. Zelensky, quase invisível em seu papel, não conseguiu penetrar nas esferas de poder como desejava. O simbolismo de uma visita não concretizada ecoa no espaço vazio das negociações, enquanto ele procura uma presença mais forte no cenário internacional. A frustração é palpável. A pergunta é, até onde ele está disposto a ir? As expectativas para o envolvimento da América na guerra da Ucrânia destoam da realidade. Enquanto negociações importantes ficam paradas, o impacto da inação se intensifica. Os ucranianos, verdadeiramente, se sentirão abandonados? E o que está acontecendo nos bastidores que impede um diálogo efetivo? À medida que as questões de segurança nacional se tornam um tópico quente, Donald Trump e sua abordagem audaciosa levantam preocupações. Será que ele conseguirá articular uma nova visão, ou a repetição de velhos erros está prestes a ocorrer? A tensão palpável entre os líderes irá resultar em um novo conflito, ou os acordos esperam apenas na mesa? Um espectro de incerteza paira sobre os encontros e desencontros diplomáticos que acontecem em cena. Com a Ucrânia à beira de uma nova crise, as ações de Trump não são apenas uma questão política, mas uma chamada de alerta para as relações internacionais. A situação complica-se ainda mais, e o relógio continua a correr. Fiquem atentos, pois a próxima revelação pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça diplomático. O que estará por vir quando as negociações se desdobraram? Está a Ucrânia realmente preparada para o que pode acontecer a seguir? As respostas estão mais perto do que imaginamos, mas o barulho da incerteza ainda ecoa. Em meio ao turbilhão de encontros diplomáticos, as tensões na geopolítica global se intensificam. Na Ucrânia, Zelensky se encontra em uma situação delicada. Ele está diante de jornalistas e da pressão internacional, mas, mesmo assim, a verdade parece escapar de suas mãos. Ninguém parece levá-lo a sério, como se ele fosse apenas um figurante no palco grandioso da política mundial. Agora, os olhares voltam-se para a Casa Branca. Se os Estados Unidos realmente estivessem dispostos a ajudar, qual seria o protocolo seguido? Os assistentes e secretários desempenham um papel crucial, mas a verdade é que o cerne das decisões não se revela. Enquanto Zelensky se esforça para ser ouvido, ele se vê diante da dura realidade. A América não é mais a esperança que costumava ser. A visita à Casa Branca parece mais uma tarefa protocolar do que um gesto sincero de apoio. As perguntas e ansiedades pairam no ar. O que os americanos realmente estão dispostos a oferecer? Será que a ajuda chegará a tempo, ou será apenas mais uma promessa vazia? Em Bellon Dome, a tensão cresce. O que estava em jogo não era apenas uma reunião de líderes, mas o futuro de uma nação em perigo. Zelensky, ainda sem o tão esperado encontro com Trump, observa os desenvolvimentos ao seu redor. A atmosfera está carregada de incertezas, e a noite se aproxima. Neste clima de expectativa, um detalhe pode mudar tudo. O que será que o presidente ucraniano ainda tem a revelar? E como isso pode impactar o que está prestes a acontecer? A história está em um ponto de virada crítico, e o mundo observa. O que será do destino da Ucrânia em meio a tantos obstáculos? Os dias passam, e a pressão aumenta. O que estava prometido agora parece um eco distante. Como a história se desenrolará? A luta pela sobrevivência de uma nação está muito longe de acabar. Donald Trump aguarda, e aqui está a verdade, as alianças são estáveis e a confiança, frágil. E assim, com cada passo que um líder dá, o mundo inteiro segura a respiração. O que vem a seguir? Essa é apenas a ponta do iceberg em uma série de eventos que moldarão o futuro. A tensão entre os líderes mundiais está em seu ponto máximo. Enquanto o ex-presidente americano, Donald Trump,
leva sua combatividade para a mesa de negociações, à sombra do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se faz presente, mas em um cenário inesperado. Trump aparece como uma figura polarizadora, e suas interações com Vladimir Putin levantam questões explosivas sobre o futuro da Ucrânia. O que está realmente em jogo para Zelensky neste contexto de alta pressão? Zelensky, ciente de que sua posição é delicada, nota a posição de Trump e não pode evitar a preocupação. Enquanto isso, perguntas ecoam entre os jornalistas. Qual será o próximo movimento de Zelensky? Essa incerteza cria um verdadeiro drama, elevando a tensão a um nível impressionante. O clima está carregado, e não se trata de um simples encontro diplomático. A atmosfera dentro da sala é palpável, o som de canetas no papel, murmúrios entre os assessores e a expectativa de uma reviravolta. Os líderes mundiais não devem apenas discutir, eles devem decidir os destinos de milhões. A Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos estão fracionados. As negociações não são apenas sobre palavras, mas sobre sobrevivência e poder. Neste momento crítico, Trump parece mais disposto a levantar os ânimos a cada declaração. Seu olhar aguça a discussão e dá a Zelensky uma sensação de urgência. Será que ele conseguirá conquistar aliados, ou vai se perder nessa teia de interesses? O foco agora é saber como a situação se desenrolará. Que manobras Zelensky estará preparado para enfrentar a resposta de Trump? Como os termos apresentados irão moldar o que está por vir? A incerteza paira no ar. A pergunta que fica é: até onde Zelensky irá para salvaguardar sua nação diante dessa chocante reviravolta de diplomacia? As tensões entre essas potências estão apenas começando, e o próximo passo pode ser mais impactante do que todos imaginam. Donald Trump, conhecido por suas declarações polêmicas e presença marcante na política mundial, encontrou-se em meio a um turbilhão diplomático que pode mudar o curso da história. Em uma reviravolta inesperada, ele se dirigiu à Hungria, onde se encontrou com o primeiro-ministro Viktor Orbán. O que este encontro pode significar para a Ucrânia? Este é um momento crucial. A América continua a jogar suas cartas em um tabuleiro global, e cada movimento pode ter consequências drásticas. Após anos de tensões, o clima estava carregado. Trump disse ter mudado, que agora é mais conciliador e diplomático. Mas seria essa uma máscara para esconder suas verdadeiras intenções? Ao mesmo tempo, a situação na Ucrânia continua a se deteriorar. Zelensky, tentando desesperadamente garantir apoio, se vê encurralado por uma série de decisões difíceis. O que realmente está em jogo aqui? Será o futuro da Ucrânia um fardo que a América se recusa a carregar? As declarações de Trump deixaram muitos se perguntando: ele realmente está em busca da paz? Ou será que suas ações visam apenas um retorno triunfal à cena política? Quando ele afirmou que a Ucrânia não é um fardo, mas uma prioridade, o que ele realmente quis dizer? Essa ambiguidade ecoa na mente dos jornalistas e analistas presentes, que se perguntam se esta é mais uma manobra para ganhar votos ou um compromisso genuíno com a paz. Assim, Trump caminha pelo palco internacional, falando em finalizações e recomeços, mas as palavras ecoam em um vácuo. A tensão entre os países aumenta. Enquanto os líderes se reúnem em torno de uma mesa que pode ser tanto de negociação quanto de confronto. A verdadeira natureza do encontro entre Trump e Orbán permanece obscura. Poderá a humanidade encontrar um caminho para a paz, ou estamos condenados a vagar em um ciclo de conflito? Com o olhar fixo na situação, a questão persiste: o que a América realmente pretende com essa nova abordagem? E Zelensky, sob pressão, qual será o seu próximo movimento? O tempo se esgota, à medida que o dilema se intensifica, cada decisão pode levar a consequências irreversíveis. Este é um momento que pode definir o futuro não apenas da Ucrânia, mas de toda a Europa, enquanto as sombras de um conflito se aproximam. A situação na Ucrânia está longe de estar resolvida. Recentemente, Donald Trump fez uma visita à Hungria, onde se encontrou com o primeiro-ministro Orbán, enquanto a tensão na região continua a aumentar. Com tão poucos resultados visíveis, a comunidade internacional observou atentamente este encontro, que poderia ser um divisor de águas nas relações entre os países. A Ucrânia, à beira de uma crise ainda mais profunda, permanece sob a pressão de decisões geopolíticas que parece não conseguir controlar. A imagem de Trump na Hungria marcou um capítulo inesperado nas relações diplomáticas. Orbán, conhecido por suas posições fortes, agora se vê como um anfitrião em um momento crucial.
As promessas e as declarações de intenções levadas a cabo lá podem não trazer mudanças imediatas, mas o cenário é recheado de incertezas e tensões. O que será que as negociações poderão revelar? Enquanto isso, a Ucrânia se confronta com a dura realidade de ser vista como uma moeda de troca nas negociações de poder. Os líderes globais, cada vez mais focados em seus interesses regionais, estão desenhando um futuro onde a Ucrânia pode ter um papel limitado. As famílias que habitam a região sentem a pressão. Elas estão à mercê de decisões tomadas em escritórios distantes, sem uma voz ativa no que diz respeito ao seu futuro. Com o mundo observando, Trump discute diretamente com Putin, e a palavra Ucrânia ressoa em cada esquina das negociações. Orbán se posiciona como um mediador nesta trama complexa, reafirmando suas estratégias que visam equilibrar as forças em jogo. Mas a política não é uma ciência exata. O que a Rússia realmente quer pode ser muito mais do que se consegue perceber à primeira vista. A visita à Hungria representou um momento em que a diplomacia se tornou uma dança constante entre os interesses de todos os envolvidos. Aqui, na linha de frente entre o Ocidente e o Oriente, as palavras podem ter o peso de armas. Os desafios enfrentados pela Ucrânia não são apenas pela falta de aliados, mas pela complexidade de seus laços com os grandes poderes. O que está em jogo é mais do que um simples acordo, é a luta pela sobrevivência de um povo. À medida que as manobras políticas prosseguem, a fragilidade da situação se torna evidente. A Europa observa, a tensão aumenta, e as esperanças de um futuro tranquilo parecem distantes. Em cada encontro, em cada conversa, nas sombras do poder, a pergunta persiste: será que a Ucrânia encontrará paz nesse jogo implacável de interesses? Donald Trump ficou no centro das atenções após seu encontro polêmico com Vladimir Putin. Em meio a especulações, ele voou para Washington, onde a tensão entre diplomacia e necessidade de ação ficou evidente. Enquanto isso, a Ucrânia e seu presidente Zelensky carregam o peso de uma guerra devastadora, sem o suporte completo que havia sido prometido. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, observando de perto, revelam um novo cenário de alianças e disputas. Zelensky, visivelmente apreensivo, tenta estabelecer contato com os líderes ocidentais. Mas o que deveria ser um encontro de apoio transformou-se em um dilema, evidenciando uma política de aversão. Os Estados Unidos, que já foram pilares de apoio, parecem hesitar em ação, insuflando um clima de incerteza e desespero. O sentimento é palpável, quase como uma brisa fria que corta o ar, sugerindo que oportunidades estão se esvaindo. As questões fundamentais emergem: a que preço a paz será conquistada? Enquanto os líderes se reúnem, a pressão para agir aumenta. Zelensky vê sua missão se complicando. Ele sabe que os desafios estão apenas começando, e a esperança se torna um recurso escasso. A atmosfera é elétrica, com um tic-tac constante, ressoando o tempo que escapa. A pergunta que surge é: será que a diplomacia poderá ser suficiente em meio a essa tempestade? A troca de palavras pode não ser um bastião eficaz quando todos se sentem acuados. Em ocasiões como essa, as estratégias precisam ser repensadas e abordagens inovadoras surgem como possibilidade. Mas, mesmo assim, tudo pode mudar em um instante. E a verdadeira natureza das negociações pode ser revelada a qualquer momento. Após uma sequência de encontros e discussões, a realidade é que a Ucrânia não receberá a tão esperada ajuda. A Rússia, em silêncio, continua sua abordagem agressiva, enquanto o restante do mundo observa, dividido entre interesse e compaixão. As tensões escalam e a incerteza toma conta de todos os lados. O que poderia ser uma solução serena se transforma em um pesadelo político. A tensão dispara quando um insider revela a verdade chocante sobre um acordo em andamento. O que parecia ser apenas mais uma negociação discreta torna-se um campo de batalha ético. Qualquer passo em falso pode desencadear uma crise maior. O espectro de um conflito global paira sobre a mesa, e os líderes têm de decidir, arriscar tudo ou buscar um caminho mais cauteloso. O desfecho se aproximava, e a pergunta inescapável ecoava: quem realmente controla o futuro da Ucrânia? E se as alianças se desenrolarem de forma inesperada, levando a um desfecho que ninguém viu chegar? Em um cenário de possibilidades amplas, aliados se tornam adversários e as linhas de batalha começam a ser redefinidas. O que será que os próximos dias trarão para a Ucrânia e para o mundo? A visita de Trump a Budapeste deixou claro que as intenções diplomáticas permaneceram frustradas, sem resoluções concretas para a Ucrânia.
O presidente americano, em um gesto surpreendente, optou por dialogar abertamente com Viktor Orbán, ignorando completamente as esperanças de Volodymyr Zelensky. No ar carregado de tensão, o cheiro de café forte e o som sussurrante de conversas privadas pairavam no salão presidencial. Você já se perguntou por que um líder como Trump humilha um aliado fragilizado, virando as costas para promessas não cumpridas? A aposta da Ucrânia e da Ásia Central em um cartaz de negociação pareceu patética, com negociações falhando diante dos olhares céticos de jornalistas. Os diplomatas ucranianos mostravam posturas rígidas, mas os detalhes sensoriais revelavam o desânimo, toques frios de canetas em mesas de mogno, murmúrios dispersos como ecos em corredores vazios, e o peso opressivo do ar perfumado com incensos orientais. Zelensky, tentando forçar um rumo diferente, não merece um parceiro traidor? Ele foi empurrado para os braços de uma mudança inevitável, uma queda solitária sem aplausos, rodeado por aromas de desesperança e toques gelados de traição. A visão e a força se dissiparam quando os dois mundos colidiram, com um eco de passos pesados ecoando na privacidade do encontro. Eles decidiram selar o destino em um secretismo acachapante, onde o trabalho diplomático continuava, mas um novo encontro prometido soava como mentira. Todos entendiam que isso não aconteceria, o respingo de água em taças de cristal marcando a cena. Kyle tenta desesperadamente retomar o controle. Mas esse controle é frágil, uma ilusão. A economia gasta recursos em campos de batalha, a sociedade aterrorizada pela iminência da derrocada. A invasão não une nações, mas ameaça rachar o mundo, expondo hábitos perversos de poder. Você acha que Zelensky sobreviverá a essa humilhação pública, caindo em um abismo sem fundo? Após semanas de tensão, Zelensky voltou mais vazio, sem armas sediadas de um casamento fracassado com Washington. Trump rejeitou a Ucrânia, negando recursos em um status quo devastador. Ele afirma não aplicar pressão para enviar forças à área do Danúbio, mas frases vazias revelam o desprezo. Já que Trump não discrimina, ele calma a escalation. Ele quer acabar com a guerra, um sinal vão em direção ao fim. Ele leva uma carga pesada de conflito, enquanto Cheque Toson corta armas letais. A CIV é a nova fase de diplomacia, mas o núcleo da preparação estratégica permanece invisível. O caixão de 3 anos construiu sua política na evasão. A visita de Donald Trump a Budapeste trouxe à tona as frustrações das intenções diplomáticas, revelando a falta de soluções concretas para a crise na Ucrânia. Em um gesto inesperado, Trump decidiu se abrir para Viktor Orbán, ignorando por completo as esperanças depositadas por Volodymyr Zelensky. O ambiente estava carregado de tensão, e o aroma forte do café misturava-se ao murmúrio de conversas confidenciais que preenchiam o salão presidencial. Você já parou para pensar por que um líder como Trump despreza um aliado vulnerável, rompendo promessas feitas? A Ucrânia e a Ásia Central, buscando um acordo, pareciam patéticas diante do ceticismo dos jornalistas. Os diplomatas ucranianos, com posturas rígidas, não conseguiam esconder o desânimo, o toque frio de canetas sobre mesas de mogno e os ecos dispersos de sussurros denunciavam a atmosfera pesada, impregnada com o perfume de incensos orientais. Zelensky, em busca de um novo rumo, realmente merece um parceiro traidor? Ele se viu empurrado para uma mudança inevitável, mergulhando em uma queda solitária e silenciosa, cercado por aromas de desespero e o toque gélido da traição. A esperança foi se dissipando na colisão de dois mundos, com passos pesados reverberando no espaço reservado para encontros. O pacto que tomaram parecia um segredo sufocante, o trabalho diplomático prosseguia, mas promessas de novos encontros soavam como mentiras. Todos percebiam que a chance de um diálogo sincero não se concretizaria, enquanto gotículas de água em taças de cristal simbolizavam a incerteza do futuro. Kyle tentava, em vão, retomar o controle. Mas essa sensação era frágil, quase ilusória. Recursos escassos eram drenados em campos de batalha, e a sociedade, aterrorizada pela iminência de uma queda, se via à mercê de uma invasão que ameaçava não apenas a unidade das nações, mas também expunha as mazelas do poder. Zelensky resistirá à humilhação pública e cairá em um abismo sem fundo? Após semanas de constante tensão, seu retorno foi marcado pela sensação de vazio, sem os recursos prometidos em um relacionamento frustrante com Washington. Trump se desinteressou pela Ucrânia, negando ajuda em um cenário devastador. Embora afirme não pressionar para enviar forças à região do Danúbio, suas palavras vazias somente revelam desprezo.
calando a escalada, ele busca o fim do conflito sem o comprometimento necessário. Enquanto isso, o cheque Tosun corta armamentos letais, e a nova fase da diplomacia se desenha, mas o núcleo da preparação permanece oculto. O desgaste de 3 anos de sua política se baseou na evasão e na manipulação das realidades, buscando interesses que não correspondem aos anseios de um povo à beira do colapso.